Olá, amigos da história! Hoje o canal traz para vocês dois pequenos filmes brasileiros das décadas de 1950 e 1960, que falam do mesmo tema, o transporte no Brasil, que já era encarado como um desafio desde aquela época. Os dois curta-metragem foram dirigidos por Jean Manzon, um fotógrafo francês que se mudou para o Brasil em 1940. O primeiro filme é anterior a instalação da indústria automobilística, e o transporte era um grande problema a se resolver em São Paulo, a cidade que mais crescia no mundo. E para enfrentar isso, a CMTC, a Companhia Municipal de Transportes Coletivos, investia em todas as frentes e produzia de tudo um pouco nas oficinas. Já o segundo documentário mostra um Brasil de tempos atrás, atrasado e dependente, mas o cenário desfavorável muda completamente com a chegada do carro mais popular da história, o Fusca. As duas produções são em preto e branco, com aquela narração dos locutores antigos na voz inconfundível do jornalista Luiz Jatobá. Agora, vamos voltar ao passado. Isto é São Paulo, a capital do trabalho, o gigante de concreto armado que dia a dia se torna maior. Contemplamos com os olhos maravilhados a cidade que mais cresce no mundo. E cresce em todas as direções, para os lados e para o alto. Arranha-céus, novas avenidas, bairros novos. Cresce também em massa humana. Com pouco mais de 1 milhão de habitantes em 1940, aproxima-se hoje dos 2,5 milhões. Acontece, porém, que na marcha vertiginosa de seu crescimento, há dramas que não se podem ocultar. E entre estes, a luta pelo transporte em São Paulo. São Paulo é o ponto de convergência de estrangeiros de todos os países, de brasileiros de todos os estados, esperança dos que vêm do Nordeste, tangidos pelas secas, milhares de sertanejos sonhadores, que se atiram à aventura, viajando assim, nestes paus de arara, como gado humano sem conforto algum. Um transporte primário e perigoso que não só conduz gente pelas estradas, como está sendo utilizado também como meio de transporte urbano. Milhares de trabalhadores valem-se hoje destes caminhões para descer dos bairros aos escritórios e às fábricas, cruzando ruas e avenidas. Nota dissonante na paisagem de uma grande cidade que se orgulha do seu progresso. E esta massa humana que não para nunca e se movimenta para construir a grandeza de São Paulo, cria problemas sociais e urbanos, e o seu crescimento agrava especialmente os problemas de trânsito e de transporte coletivo. É o sofrimento diário das filas, a espera angustiosa pelos ônibus que tardam. Eles já não bastam, porque o seu número não cresceu no mesmo ritmo vertiginoso da expansão da cidade. E apesar de tudo, eles aumentaram muito. Somente a CMTC, nos últimos 5 anos, elevou 100% o número de ônibus e trolleybus em circulação e aumentou 125% o número de lugares oferecidos ao público. Mas São Paulo continua nas filas. Gente cansada de um dia de luta, vive ainda o drama da falta de transporte, especialmente na hora do rush, a hora crítica de todas as cidades do mundo, sobretudo de São Paulo, com sua topografia acidentada, seu trânsito difícil. Quando chegará o dia em que São Paulo não verá mais quadros como esse? O crescimento da cidade superou todas as expectativas. Enquanto em 1947, bondes e ônibus transportavam cerca de 1,5 milhão de passageiros, em 1952, passaram a transportar mais de 2 milhões por dia. Muitos ainda viajam assim,
depois de uma longa espera nas filas. Mas centenas de novas unidades precisam entrar em circulação. Novas linhas precisam ser estendidas. É verdade que um novo sistema de transporte por trolleybus, ônibus elétricos, já foi introduzido. Contudo, é pouco. Está longe de corresponder às necessidades de uma população que espera um dia ver resolvido o problema do transporte em sua cidade. A viagem nem sempre é feita de uma vez. Quando o motorista se levanta para examinar o motor, é que a coisa não vai bem. O remédio é interromper a viagem e deixar que mais um carro siga o caminho da oficina, para suplício dos passageiros e sossego eterno destes motores, que trabalharam demais. Outros carros terão que tomar o seu posto pelas ruas de São Paulo. Mas isso reclama uma série de providências de grande vulto que representam enormes inversões de capital. Muitos ônibus precisam ser comprados e as dificuldades da importação de peças e motores vieram agravar ainda mais os problemas de manutenção. Dia e noite, as oficinas da CMTC funcionam assim, para que não haja ônibus parados. Centenas de técnicos e operários trabalham sem cessar para suprir a falta de novas unidades e não deixar o povo sem transporte. Acontece que tudo encareceu enormemente. Um ônibus custava 300 mil cruzeiros há 5 anos atrás, custa hoje cerca de 500 mil. Pneus custavam 3 mil cruzeiros. Hoje rodam por 5 mil. Baterias, combustíveis e as peças quase duplicaram de preço. Milhares de motoristas, cobradores, motorneiros são admitidos somente depois de passarem por exames rigorosos e provas de capacidade física, psíquica e profissional. A seleção, o preparo e a remuneração de um exército de homens responsáveis pelo transporte e a segurança dos paulistanos representam encargos financeiros de ano para ano mais pesados. O custo de vida subiu para todos nós e também para os empregados no transporte coletivo. Eles não poderiam ganhar hoje o salário de 47, ganham o dobro. Entretanto, o paulistano está pagando ainda em 1952 a mesma passagem que pagava há 5 anos. E em vez destas peças de museu, tem o direito de exigir que somente ônibus e trolleybus modernos como estes cruzem os quadrantes da cidade, servindo ainda melhor a São Paulo, que todos desejamos livre do sofrimento das filas e da escravidão dos atrasos. Esse dia não está longe e esforços extremos estão sendo feitos para que, muito em breve, nós, que nos orgulhamos de ser a cidade que mais cresce no mundo, tenhamos também orgulho
de ser uma das metrópoles mais bem servidas de transportes urbanos. Esta esperança será uma realidade com a colaboração de todos nós. Antes da industrialização do Brasil, a junta de boi que puxava lentamente as nossas riquezas. Introduzida a máquina a vapor, deu-se um grande passo à frente. Mas... Alô? 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 As comunicações eram uma tristeza. E o trem de ferro, às vezes, era pior que o carro de boi. Nossa Senhora! E o bonde, dizia Noel Rosa, que parece uma carroça. Coisa nossa, coisa nossa. E lá estava o Almofadinha galante, andando de bonde quando outros países já tinham entrado na era automobilística. Sim, antes já existiam fábricas, mas as condições de trabalho eram, em geral, melancólicas. E o operário vivia desassistido, na espera paciente da era realmente industrial. E a população crescia. E também os problemas cresciam. Poucos eram os brasileiros que não tinham de aguentar os velhos lotações e outros meios precários de transporte. Não era mole, não. E onde achar peças para este belo Rolls-Royce? O Calhambeque era um peso. Mas o que se havia de fazer? Como importar veículos novos para um país tão grande quanto o nosso? O povo vivia neste atraso. Poucas indústrias, poucos impostos. As estradas tinham de ser também poucas e péssimas. Coitados dos passageiros. Coitado do motorista. E essas majestades que vinham de longe bebiam as divisas do Brasil. Bebiam torrentes de gasolina. Esses gigantes custavam centenas de milhões de dólares por ano. Era isto. A evasão de divisas nos empurrava para trás. Sim, a transformação foi empolgante e repentina, como quem passa do preto e branco ao colorido. O brasileiro passou de um dia para o outro a fabricar os seus automóveis, dando a todo mundo a mais bela prova da sua vitalidade. E estas máquinas da mais alta linhagem industrial renovaram de um dia para outro a paisagem social do Brasil.
De um dia para outro, milhões de pessoas passaram a depender da nova indústria. Estas fábricas. Para cada indústria de automóveis, trabalham centenas de outras fábricas. Em pouco tempo, o Brasil criou a maior escola industrial do continente. Trabalho para milhões de brasileiros. O caminho do equilíbrio social. E de um dia para outro, aquilo que não parecia possível aconteceu plenamente. Carros 100% brasileiros, da primeira à última peça, compõem um cântico de justo orgulho para nossa terra. De um dia para outro, o automóvel deixou de ser o luxo de uns poucos para ser o conforto ao alcance de mais e mais famílias. De um dia para outro, sumiram os calhambeques. Os impostos das novas indústrias ajudaram a cobrir de asfalto as estradas e rasgaram novos caminhos por todo o país. De um dia para outro, o nível de vida do brasileiro aumentou em todos os sentidos. E o automóvel foi incorporado à vida de milhões. Centenas de famílias atingem diariamente este nível de vida. E elas compram um automóvel. Hoje é o dia deles que estão estreando um carro novo. Amanhã pode ser o seu dia, você que ainda não tem automóvel. A indústria automobilística está criando riquezas em todo o país, aumentando dia a dia o seu poder aquisitivo. De um dia para outro, estes resolveram o problema da distância que os separava da natureza e da convivência fraterna com os amigos. Pois essa é a maneira mais brasileira de viver. De um dia para outro, nossas ruas ficaram nítidas, coloridas, alegres. De um dia para outro, os serviços públicos absorveram uma imensa frota de carros nacionais. E a população continua a crescer, exigindo mais trabalho, mais conforto, vida melhor. E quando chega a noite, as cidades ainda vibram com uma vida intensa, moderna, transformadas em passarelas por onde desfila nossa capacidade criadora e nossa confiança no amanhã.